Mensagem do céu. Queridos, nós somos do nosso amado e o nosso amado é meu e Ele cuida de mim, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, não é? Então que o Eterno possa cuidar de você, cuidar de todos nós, não é verdade? Permita-se ser cuidado, não é, queridos? A gente tem de se permitir ser cuidado. Nós estamos aqui na aula de Mishlei e nós chegamos no capítulo 11. Capítulo 11, o Eterno sabe todas as coisas, não é, queridos? Ele ministra nos nossos corações, nossos espíritos e Baruch Hashem, porque a sua bondade dura para sempre, dura para sempre. Vamos a esse curso, queridos? Vamos seguir aqui Mishlei, vamos seguir a importante colocação de Hashem sobre a sabedoria. Vamos lá. Começa no versículo 2 do capítulo 11. Quando chega a arrogância, então chega a desgraça, mas com o modesto está a sabedoria. Na sua tradução está: em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Nossos sábios dizem o seguinte, que sempre pessoas soberbas vão tentar desonrar pessoas que são humildes, pessoas que não fazem o mal, não agem com ardilosidade, não criam teias, não tecem maldades, não projetam planos iníquos. Mas olha, queridos, é uma coisa o Eterno promove, não é? Promove para essas pessoas a certeza de que Mashiach Yeshua está com essas pessoas, está com as pessoas humildes. Então, você precisa de compreender Yeshua, a revelação dele, em um momento, qualquer momento que vir sobre você, algum tipo de dor, nesse sentido, por uma ação de soberbos, uma ação nos originais dos arrogantes, porque você e eu temos acesso à sabedoria de Mashiach Yeshua. Nós temos acesso à informação do que deve ser feito em qualquer situação. Queridos, a informação que Mashiach traz para você no meio de situações contrárias, ela surpreende, queridos. Ela é além, ela é muito, infinitamente além. Por quê? Porque os soberbos não têm acesso à sabedoria. Então, queridos, é muito importante que nós saibamos nos conduzir embaixo dos passos que Mashiach vai dar. E Mashiach ajunta as pessoas certas, Mashiach coloca conselheiros ao seu redor, coloca ao seu lado pessoas que vão estar te ajudando, aonde você não espera, aparece uma pessoa, não é? Aparece alguém que venha e traga para você muitas vezes soluções que você não está vendo, soluções que estão fora do seu campo de visão. Mashiach vem para você com a revelação de ser sabedoria, se você verdadeiramente se portar com humildade. Versículo 3, a pureza dos íntegros os guardará, enquanto a distorção dos falsos os destruirá. Vou ler na nossa tradução, versículo 3, a integridade dos retos guia, mas os pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Eu gosto de como está no original, não é, queridos? Que a pureza dos íntegros os guardará. Então, o fato de nós termos essa pureza, não vermos a maldade, não olharmos a situação com algum tipo de inclinação maligna, isso faz com que nós sejamos guardados de muitas coisas, não é? Meu marido, muitas vezes eu já vi nitidamente, não é? Por ele ser cartesiano, às vezes as pessoas querem falar de alguma maneira, alguma coisa indireta com ele. Ele não entende, porque a pureza do coração dele, ele não age assim. Então ele não consegue entender e essa pureza acaba protegendo ele de ser agredido, porque ele não entende o que a pessoa está dizendo. Eu já compartilhei com vocês isso. Nós tivemos uma pessoa falando claramente,
algo que todo mundo podia compreender, mas pelo fato de não ser objetivo com ele, a pessoa falou, pediu para ele, falou assim, olha, uma pessoa que agisse assim, o outro teria de pedir desculpas, perdão. Aí meu marido virou e falou, então eu te perdoo, porque a pessoa estava agindo daquela maneira. Meu marido não entendeu que a pessoa estava pedindo, estava ordenando, que meu marido tinha que pedir perdão para ele, não é? E o meu marido identificou que ele estava dizendo algo na pureza do coração dele, que ele estava dizendo, olha, eu agi mal com vocês, eu estou pedindo perdão. E ele falou, eu te perdoo, não é? E é claro, queridos, não era o que o rapaz queria ouvir, não é? Então, amados, é muito importante você ter esse entendimento de que a nossa pureza, muitas vezes, a pessoa está dizendo mal, está falando mal, está agindo ali com olhos maus, não é? Mas essa pureza nos protege, queridos. Essa pureza nos protege de vermos coisas realmente ruins. É importante que você tenha entendimento. Mas a distorção dos falsos o destruirá. Queridos, uma pessoa que percebe que outra pratica o mal, se ela se ajunta a esse mal, ela concorda com esse mal, ela está agindo na proporção, na direção desse mal, ela também é identificada como mal. Então, é muito importante que situações, queridos, situações venham sobre o mundo para que haja revelação daqueles que são verdadeiramente os filhos de Hashem. Assim, um dia, queridos, vai ter uma marca disposta, não é? Isso vai ficar evidente, patente perante todos os olhos. Hoje nós não temos como ver isso, mas um dia haverá uma marca estabelecida sobre a terra, e esta marca, queridos, ela vai evidenciar pessoas que são a favor de um posicionamento político, será político, antimessiânico, não será apenas religioso, será uma mistura da religião com a política. Então, quem tiver a marca vai se identificar religiosa e politicamente com o anti-Mashiach. Então é muito importante que nós tenhamos esse entendimento que o Eterno tem o desejo sempre de revelar, de trazer à luz, de trazer para mim, para você, o entendimento da convivência, das convivências que nós temos. A Mashiach Yeshua disse claramente, você reconhecerá a árvore pelos frutos, não é? Pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas fazem. Esta é a maneira que nós temos, a única maneira que nós temos hoje de reconhecer quando alguém não é uma boa árvore, não é uma árvore que dê bons frutos. A única maneira que nós temos de reconhecer é pela maneira que as pessoas falam e pela maneira que as pessoas agem, tá bom? Versículo 4. A riqueza de nada vale no dia do castigo, mas a tzedakah salva da morte. Então, mais uma vez, falando da importância da ajuda ao necessitado, mesmo pessoas não tementes ao nome do Eterno usam esse texto para poder também prolongar os seus dias. Vocês vão lembrar de Daniel dando esta ordem, um conselho ao rei, e quando foi posto um termo ao seu reinado, o Daniel então fala para ele fazer caridade aos necessitados, não é? Porque realmente a tzedakah, ela tem o poder de acrescentar dias, anos à vida das pessoas, mas a riqueza realmente, nós estamos estudando Yeshayahu juntos e nós já sabemos que os ricos vão lançar seu ouro, os seus ídolos dentro dos abismos, dentro das cavernas onde não tenham acesso. Essas questões não vão ter valor, queridos. Amados, eu sempre vou lembrar vocês que é uma cena tão marcante para mim, esqueço o nome do filme do Will Smith, que onde a terra toda tinha sido destruída por causa de uma situação tipo zumbi, não é? Eu esqueço o nome do filme, mas aí tem uma cena tão marcante onde ele está pisando em cima de um monte de dinheiro, de notas, na verdade, de dólar, e aquilo para ele não tinha valor nenhum. O que ele ia fazer com aquilo? É que eu esqueço o nome dos filmes, né?
mas é muito impressionante uma cena onde hoje aquilo que tem a valor hoje para as pessoas pode não ter valor algum no outro dia. Quando os valores do eterno, ele não muda. Os valores que o eterno traz para a minha vida, para a sua vida, esses valores não são alterados. Tá bom, queridos? Uma coisa importante eu tenho a dizer a vocês sobre algo que aconteceu, inclusive, em momentos bastante terríveis. Eu já fiz estudos sobre isso. A minha área científica é a área de comportamento. E eu fiz alguns estudos onde pessoas foram levadas em situação... a Dete me falando aqui, eu sou a lenda. Obrigada, a Vivian também está me falando, eu sou a lenda, obrigada, viu, queridas? Não é? Então o filme do Will Smith vale a pena, porque nós vemos no filme, o filme na verdade seria uma parábola, não é, de um mal que entrasse na vida de uma pessoa e que conseguiria atingir a vida de toda a humanidade, e alguns poucos seriam autoimunes, vamos dizer assim. Mas assim como por um único homem entrou isso sobre a terra, o sangue do Will Smith também era poderoso para fazer reverter aquele mal. Então eu acredito que o livro também é bom, mas o filme, né, que eu estou indicando para vocês, se você souber ver essas parábolas dentro, não é? É bastante interessante a gente ter entendimento de que o que mexe com a gente realmente no filme é o fato de ter uma pessoa imune e que essa pessoa tenha de dar a sua própria vida em favor da humanidade, ou seja, levando a gente muito a entender um pouco do que o Mashiach fez, porque ele não foi contaminado com a enfermidade do Éden, foi o único homem que não foi contaminado e por isso a cura pôde ser desenvolvida dentro do corpo dele, assim como o soro antiofídico é desenvolvido dentro do corpo de um animal, de um cavalo, de um cordeiro, enfim, não é? É importante que você tenha esse entendimento para que você possa ver além, veja além. É importante isso. Eu espero que você possa, se não assistiu, não é, esse filme Eu Sou a Lenda, que você possa assistir, é muito interessante. Eu particularmente, é um dos filmes que eu gosto muito, aliás, eu gosto muito dos filmes do Will Smith, exceto aí, um outro aí que ele fez com alienígena ali, sei lá o que é, né? Não indico, na verdade, o que eu não tenha apreciado, tá bom? Vamos lá, queridos, olha que interessante, essa riqueza, queridos, ninguém pode subornar o eterno com essa riqueza. Ninguém pode chegar para o eterno e falar, olha, eu imagino, não é? Queridos, eu não vou falar assim, não quero nem falar do eterno, mas imagina você chegando numa tribo indígena, não é? Meu marido gosta de dar muito esse exemplo. Aí você chega lá na tribo indígena e você dá para ele uma nota de R$20 por uma raiz de... uma raiz de tapioca, como é que chama isso daqui, queridos? Meu pai, tá sumindo tudo, mandioca, não é? Aí você fala, olha, eu tô te dando essa nota de R$20 por uma raiz de mandioca, uma tribo indígena assim, aquela que foi encontrada lá, separada de todas as coisas, não é? Então, queridos, é muito importante que você tenha entendimento de que esses valores agregados à nossa sociedade, ele não existe, inclusive, dentro de sociedades separadas dessa continuidade, dessa ordem atual. E virá uma nova ordem, onde todas as coisas também serão refeitas, não é? Olha só, queridos, vamos lá. Versículo 5. A retidão do puro fará reto o seu caminho, mas o perverso cairá em sua própria perversidade. Queridos, nós somos medidos e pesados por aquilo que nós mesmos fazemos. O juízo que vem sobre a sua vida, ele é determinado pela sua atuação. Estou falando de juízo,
né? Então o juízo, eu não estou falando de injustiça. Nabote sofreu uma injustiça. Melech Davi sofreu várias injustiças. Yosef, nem comparação, né? Yosef era nem considerado pela Torá responsável dos seus atos. Ele era ele tinha feito seu bar mitzvah, era um filho da lei, mas ele não tinha idade para responder por si ainda, quando ele foi levado como escravo. Então, assim, as injustiças cometidas contra a vida das pessoas, elas fortalecem para uma grande bênção. As pessoas, quando elas sofrem injustiça, o Eterno colhe as suas lágrimas num odre. E essas lágrimas, elas são pontuadas para serem revertidas em kavod, não é? Não tem como acrescentar kavod a você sem sofrimento. Eu sinto dizer isso para você, tá bom? Nós aprendemos a obediência por meio do sofrimento. Eu e você não temos outra maneira de aprendermos a obediência, senão por meio do sofrimento. Então, sobre o perverso, assim como aconteceu com Balaão, a forca que ele preparou, ele foi enforcado, não é? Então, e determinou o mesmo tipo de morte sobre os seus filhos. Existem pecados que são legados para os filhos, não é? A gente vê isso dentro das escrituras, assim como uma herança, não é? Passa de pai para filho, determinadas questões também são legadas aos filhos. Foi o caso que aconteceu com os gibeonitas, nós já tratamos aqui no programa Som do Céu, não é? O Eterno mandou uma fome para uma região para que fossem mortos os filhos de Shaul. O Eterno não queria a linhagem de Shaul progredindo e prosperando sobre a terra. Então a gente tem que tomar muito cuidado, queridos, muito cuidado, porque essas coisas, lamentavelmente, passam geneticamente. Ainda que os corpos estejam distanciados, determinadas vibrações, determinadas emanações, elas passam para a linhagem da pessoa. E também as emanações positivas, elas passam também para a linhagem dos justos. Ela será honrada, não é? A palavra singular que é usada nesse texto, é uma característica singular, na verdade, é tamim. Tamim que é puro, puros, né, no plural, mas a palavra tamim está dentro de talmidim, não é? A pessoa que se propõe a seguir os passos de Mashiach Yeshua, ela tem de seguir a sua vida, seguir os seus passos de acordo com aquilo que é determinado para se tornar verdadeiramente o seu discípulo. E é importante ter entendimento, não é? A tradução nossa do versículo 6 está: a justiça do reto o livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados, não é? Então, assim, queridos, é importante que você compreenda. Vamos supor, o mal não viria sobre a pessoa se ela não fizesse alguma coisa. Então, se a pessoa não fizesse aquele mal, o mal não a alcançaria. Mas a partir do momento que há a ação do mal, essa ação faz com que o universo reúna essa energia. Existem duas forças no mundo. Uma é a força do amor e a outra é a força do ódio. Essas forças, elas vão ser dirigidas para a construção de vidas ou destruição das mesmas. Então é muito importante que você tenha entendimento, não é? A retidão dos íntegros os salvará, mas na destruição os falsos serão enlaçados. Ou seja, é importante esse entendimento do versículo 6, de como ele está no original, de como ele está na nossa tradução. A retidão dos íntegros é o Mashiach, queridos. Nenhum de nós tem obras de justiça para oferecer ao Eterno. Mas o que acontece com relação aos falsos? Eles lançam linhas. E essas linhas acabam se transformando em laços
sobre a própria vida da pessoa. Os íntegros eles andam em segurança através dos tempos maus, porque a retidão se tornou a sua segunda natureza, mas os falsos sempre serão encaminhados para a direção de aflição e dos desastres. Tá bom, queridos? Então, sejamos íntegros, vamos procurar o caminho da integridade. Versículo 7. Quando o perverso morre, sua esperança perece e a expectativa dos seus herdeiros se perde, não é? Queridos, versículo 7 na tradução: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança e a expectação da iniquidade desvanece. É importante que você tenha entendimento que enquanto o perverso vive, há esperança de salvação. É verdade, queridos, não é? Enquanto a pessoa está viva, há esperança de que ela possa ser salva. Mas se ela morrer, enquanto nós estamos vivos, tudo é pela confiança, pela emuná. Mas quando nós morremos, queridos, é constatação. E para a constatação, já que o Eterno vai dizer, você não acreditou nas minhas palavras, você não acreditou no que eu disse, você não se portou segundo meus mandamentos, você não aceitou meu testemunho sobre o envio de um Mashiach, mesmo estando em toda a Torá. Então o que acontece? Agora você está vendo que meu filho está sentado à minha destra, você está vendo que todas as coisas que eu falei para você, que eu mandei os meus servos falar, eram verdadeiras. Então o que acontece agora? Sua esperança não existe mais, porque aqui, como constatação, você não poderá ser mais salvo. Então é importante que essa destruição, lamentavelmente, vem sobre a vida das pessoas que agem com falsidade, tá bom? É importante você ter entendimento. É o mesmo texto com maior abrangência, não é? Versículo 7. Quando o perverso morre, a sua... Perdão, queridos. Os herdeiros, desculpa, eu pulei a questão dos herdeiros. Os herdeiros se perdem, porque olha o que acontece, queridos, com os herdeiros. Pessoas perversas não deixam lembranças. Os filhos não vão querer trazer à memória aquela pessoa. A pessoa perversa não está falando de herdeiros financeiros, herdeiros de uma casa, herdeiros de um bem imóvel, não é? Está falando sobre a expectativa dos herdeiros de ter uma grande, por exemplo, algum motivo que os pais tivessem dado para que ele lembrasse dele positivamente. São aqueles pais que acabam dando só vergonha para os filhos, são pais que vivem fazendo coisas ruins, os filhos não gostam, os filhos não se aproximam, não querem, não têm boas memórias, os filhos vivem na expectativa do meu pai vai mudar, minha mãe vai mudar, eu vou ver o meu pai e minha mãe me amando do modo correto, eu vou ver o meu pai e minha mãe fazendo alguma coisa positiva, mas quando ele morre na sua iniquidade, essa expectativa dos herdeiros é perdida. Morreu e eu não lembro mais, eu não quero mais lembrar, eu quero esquecer que eu tive um pai, que eu tive uma mãe. Não é verdade, queridos? Lamentavelmente, a pessoa que morre na sua iniquidade, ela não deixará memória. Versículo 8. O justo é liberado de uma dificuldade e o perverso vem para o seu lugar. Queridos, ouça isso, queridos. Vamos lá. Versículo 8, nossa tradução. O justo é liberado na angústia e o perverso recebe no seu lugar. Eu quero que vocês guardem esse texto, grifem esse texto, não é? Para que você, queridos, no momento de sofrimento, alguma coisa que vocês possam estar sofrendo por alguma questão injusta, por alguma injustiça, para que vocês possam constatar, né, que isso é verdadeiro, é uma palavra que se cumpre, queridos, é uma palavra que se cumpre. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem guardar, grifar esse texto, não é? Eu acredito que vocês vão
ter entendimento desse texto muito fortemente em breve, não é? De uma maneira bastante clara. Então eu espero que vocês possam guardar o versículo 8 de Mishlei, capítulo 11. Tá bom, queridos? Então, que o Eterno nos conduza, você que atravessa alguma situação difícil, você que atravessa algum posicionamento ruim, não temas, o Eterno tem cuidado do seu povo e Ele é responsável pelos seus. Porém, viva da maneira correta, ame a Hashem, não deixe suas orações, não deixe o seu tempo de serviço ao Eterno, não permita que coisas ruins te detenham no caminho, porque o Eterno te livrará de tropeçar em alguma pedra, tá bom? Nós temos a rocha da nossa salvação, sigamos confiantes em nome de Yeshua, nosso Mashiach, tá bom, queridos? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor essas revelações de Mishlei sobre o cotidiano, Pai, nosso aqui sobre a Terra dos Viventes e o seu posicionamento espiritual sobre as questões terrenas e como o Senhor age, de que maneira o Senhor faz. E eu quero pedir, Pai, por todas as pessoas que têm sofrido algum tipo de situação, Pai, de opressão sobre as suas vidas, que o Senhor, Pai, possa consolá-las e que, Pai, todos possam esperar no Senhor. Esperar. Seja qual for a situação, que as pessoas possam esperar. Pedir ao Senhor que as guarde, que as ajude a esperar. Pai, quando Mashiach morreu, e aqueles 3 dias eu acredito que foram dias terríveis, dias onde as pessoas talvez desejassem morrer também. Eu acredito que é possível que elas tivessem o desejo, principalmente a mãe de Mashiach, eu imagino. Então, eu peço ao Senhor que nos guarde para que nós possamos esperar, só um pouquinho, esperar em qualquer adversidade que venha sobre as nossas vidas, que nós possamos ter forças de esperar. Ao 3º dia, eu sei, tu virás, porque o Senhor prometeu isso. Nos ajude diante de todas as situações adversas nesse mundo tenebroso, no qual nós somos como ovelhas, sendo levadas ao matadouro. Nós suplicamos, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido meu, querida minha, beijos no seu coração. Fiquem na Shalom do nosso Pai. Mensagem do Céu.